Você já parou para sentir o peso do silêncio logo antes de algo importante acontecer? Aquele instante em que o ar parece parar, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração junto com você. É nesse tipo de momento que certas verdades tentam nos alcançar. Não através de palavras ou explicações lógicas, mas através de uma sensação inexplicável que toca o peito antes de tocar a mente. Talvez você já tenha experimentado isso. Uma inquietação estranha que aparece do nada, um pressentimento de que algo está prestes a mudar, mas você não consegue dizer exatamente o que. É como se uma parte invisível de você soubesse de algo que sua consciência desperta ainda não captou. Existe uma história que pouquíssimas pessoas conhecem. Uma história que envolve um dos santos mais reverenciados do século XX. Um homem que carregava nos pulsos as marcas de um mistério que a ciência nunca conseguiu explicar completamente. Padre Pio de Pietrelcina viveu uma vida que desafiava todas as regras do que chamamos de normal. Ele sangrava das mesmas feridas que Cristo carregou na cruz, recebia visões que atravessavam o tempo e o espaço, e tinha uma capacidade inexplicável de ler os corações das pessoas como se fossem livros abertos. Mas o que quase ninguém sabe é que Padre Pio deixou códigos, não códigos escritos em papéis antigos ou escondidos em bibliotecas secretas. Códigos vibratórios, numéricos, frequências que ele mesmo utilizava em suas orações mais profundas e que foram transmitidos de forma quase invisível para aqueles que estavam próximos dele nos últimos anos de sua vida. Esses códigos não pertencem a nenhuma doutrina fechada. Não são exclusivos de uma religião. São chaves energéticas que funcionam para qualquer pessoa disposta a recebê-las com o coração aberto. E hoje, neste vídeo, você vai conhecer os 6 números espirituais que Padre Pio carregava consigo, números que têm o poder de reorganizar sua vida, ativar caminhos de prosperidade e modificar a frequência na qual você vibra diante do universo. Mas antes de revelar cada um deles, preciso que você entenda algo fundamental. Esses números não são talismãs mágicos, não são fórmulas para enriquecer da noite para o dia. Eles são muito mais profundos do que isso. São portais de alinhamento espiritual que, quando compreendidos e integrados da forma correta, começam a mover sua realidade de dentro para fora. O primeiro número que Padre Pio carregava em suas orações mais íntimas era o 7. Não qualquer 7, mas o 7 que representa a completude espiritual, o ciclo divino que perpassa todas as tradições sagradas do mundo. 7 dias da criação, 7 sacramentos, 7 dons do Espírito Santo. Padre Pio dizia que o número 7 era como uma ponte entre o humano e o celestial, um código que permitia à alma atravessar dimensões que normalmente estariam fechadas para a percepção comum. Quando alguém começa a trabalhar com a energia do 7, algo curioso acontece. Não é uma transformação barulhenta. É silenciosa, quase imperceptível no início. Você passa a notar sincronicidades que antes não enxergava. Encontros que parecem orquestrados por uma força invisível. Oportunidades que surgem exatamente quando você mais precisa delas, mas de formas tão sutis que poderiam ser facilmente ignoradas se você não estivesse prestando atenção. O 7 de Padre Pio não é um número de sorte, é um número de abertura. Ele abre a percepção interna para que você consiga enxergar os caminhos que sempre estiveram disponíveis, mas que sua mente, ocupada demais com preocupações e medos, simplesmente não conseguia identificar. É como acender uma luz num quarto escuro onde você tropeçava constantemente. O quarto sempre esteve lá. Móveis sempre estiveram no mesmo lugar, mas agora, com a luz acesa, você finalmente consegue caminhar sem se machucar. O segundo número espiritual que Padre Pio utilizava era o 3, o 3 sagrado, Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade que permeia toda a estrutura da fé cristã, mas que também ecoa em tradições muito mais antigas. O 3 representa movimento, equilíbrio dinâmico, a força que impulsiona a vida para a frente.
Padre Pio costumava dizer que quando uma pessoa se alinha com a vibração do 3, ela deixa de estar presa entre dois extremos e encontra o ponto de harmonia, onde a ação se torna possível. Muitas pessoas vivem paralisadas entre o sim e o não, entre o medo e o desejo, entre o que querem fazer e o que acham que deveriam fazer. O 3 dissolve essa paralisia. Ele não elimina as dúvidas, mas cria um terceiro caminho, uma saída que antes não existia na sua percepção. Quem trabalha com o número 3 de Padre Pio frequentemente relata uma sensação estranha de desbloqueio. É como se algo que estava travado há anos finalmente começasse a se mover. Decisões que pareciam impossíveis de tomar de repente ficam claras. Situações que pareciam sem solução começam a revelar alternativas inesperadas. O 3 não força nada. Ele apenas reorganiza sua visão para que você consiga enxergar o que sempre esteve ali, esperando ser percebido. O terceiro número carregado por Padre Pio era o 12. O 12 dos apóstolos, o 12 das tribos, o 12 que aparece repetidamente nas escrituras sagradas como símbolo de plenitude terrestre. Diferente do 7, que conecta o humano ao divino, o 12 ancora o divino no humano. Ele traz para o plano material aquilo que foi gestado no plano espiritual. Padre Pio usava o 12 em suas orações, sempre, que precisava manifestar algo concreto, algo tangível na vida de alguém. Curas, resoluções de problemas financeiros, reconciliações familiares. O 12 era o número da materialização. Mas aqui está o detalhe que muita gente não entende. Materializar não significa forçar a realidade. Significa criar as condições internas para que a realidade possa responder. Quando você vibra na frequência do 12, você não está pedindo ao universo que faça algo por você. Você está se tornando o tipo de pessoa que naturalmente atrai aquilo que deseja. É uma mudança sutil, mas poderosa. Pessoas que começam a integrar o 12 em suas vidas frequentemente percebem que obstáculos que antes pareciam intransponíveis começam a se desfazer sozinhos. Não porque alguém os removeu, mas porque elas mesmas mudaram a forma como se relacionam com esses obstáculos. O quarto número espiritual de Padre Pio era o 40. O 40 que atravessa toda a narrativa bíblica como símbolo de preparação, purificação e transformação profunda. 40 dias e 40 noites de dilúvio. 40 anos no deserto. 40 dias de jejum de Cristo. Padre Pio entendia o 40 como o número da travessia necessária. Não a travessia fácil, mas aquela que exige coragem, resistência e fé inabalável. O 40 não é um número confortável. Ele mexe, desafia, revira tudo que está acomodado dentro de você. Mas é justamente por isso que ele transforma. Quando alguém entra conscientemente na energia do 40, ela precisa estar preparada para enfrentar verdades que vinha evitando. Padrões antigos que já não servem mais. Comportamentos que precisam ser deixados para trás. O 40 não destrói, ele purifica. E toda purificação passa por um processo que pode parecer desconfortável no início, mas que sempre resulta em renovação. Pessoas que trabalham com o 40 de Padre Pio costumam atravessar um período de reorganização interna. Nem sempre é fácil, mas sempre é necessário. E do outro lado dessa travessia, há uma versão mais leve, mais clara, mais alinhada de quem você realmente é. O quinto número espiritual era o 99. Um número que pode parecer estranho à primeira vista, mas que carrega um simbolismo profundo. 99 é o número da ovelha perdida. É o número da busca incansável. Padre Pio dizia que quando alguém vibra na frequência do 99, o universo não descansa até que essa pessoa encontre aquilo que procura. Não porque o universo vai fazer o trabalho por ela, mas porque a vibração do 99 cria uma força magnética tão intensa que aquilo que você busca também começa a buscar você. O 99 é o número dos encontros improváveis, das coincidências impossíveis, das portas que se abrem quando todas as outras já se fecharam. Ele não é um número de resignação, é um número de persistência sagrada. Quem trabalha com ele aprende que desistir nunca é uma opção quando você está alinhado com seu propósito verdadeiro.
E mais do que isso, aprende que o caminho muitas vezes é mais importante do que o destino, porque é no caminho que você se transforma naquilo que precisa ser para receber o que deseja. E, finalmente, o sexto número espiritual de Padre Pio era o número 1. O 1 primordial, o princípio de tudo, a unidade que precede toda multiplicidade. Padre Pio guardava o número 1 como o mais sagrado de todos, porque ele representa a conexão direta com a fonte. Quando você vibra no 1, você deixa de se sentir separado. Separado de Deus, separado das outras pessoas, separado da própria vida. O 1 dissolve a ilusão da separação e revela a verdade essencial de que tudo está interconectado, tudo é parte de uma única teia energética que vibra em frequências diferentes, mas que no fundo é uma só. O 1 de Padre Pio não é sobre individualismo, é sobre singularidade, é sobre reconhecer que você é uma expressão única da energia divina e que ninguém mais no universo pode fazer aquilo que você veio fazer. Quando alguém realmente compreende e incorpora o número 1, ela deixa de competir, deixa de comparar, deixa de duvidar do próprio valor, porque finalmente entende que não existe escassez no plano espiritual, existe apenas abundância infinita, se manifestando de formas infinitamente diferentes. Agora que você conhece os 6 números espirituais de Padre Pio, 7, 3, 12, 40, 99 e 1, talvez esteja se perguntando como usá-los de forma prática. A resposta é mais simples do que parece, mas exige algo que muitas pessoas perderam ao longo do caminho. Exige presença. Você pode meditar em um dos números por dia, permitindo que sua energia penetre suas camadas mais profundas. Pode escrevê-los em um papel e carregá-los consigo, não como amuleto, mas como lembrete constante da frequência na qual você escolhe vibrar. Pode até mesmo utilizá-los em situações onde números são necessários, apostas, senhas, datas importantes, mas sempre com a consciência de que eles não são mágicos por si só. Eles são catalisadores, são pontes, são convites para que você se alinhe com forças maiores que operam constantemente ao seu redor, esperando apenas que você se torne receptivo o suficiente para percebê-las. Padre Pio não deixou esses números para que as pessoas os usassem de forma mecânica ou supersticiosa. Ele os deixou para que servissem como ferramentas de despertar espiritual. E despertar espiritualmente significa, antes de qualquer coisa, assumir responsabilidade pela própria vibração. Significa entender que você não é vítima das circunstâncias, mas co-criador da sua realidade. Significa reconhecer que a vida não acontece para você, mas através de você. E quando você finalmente aceita isso, tudo muda. Muitas pessoas passam a existência inteira buscando respostas fora de si mesmas. Buscam em livros, em mestres, em rituais, em fórmulas prontas. E não há nada errado com buscar conhecimento. Mas a verdadeira transformação só acontece quando você para de buscar fora e começa a despertar dentro. Os 6 números de Padre Pio não vão fazer nada por você se você simplesmente memorizá-los e esperar que a vida mude sozinha. Mas se você os utilizar como portais para explorar suas próprias profundezas, para questionar suas crenças limitantes, para dissolver os medos que te mantêm preso, então sim, eles se tornarão instrumentos poderosos de transmutação. Existe uma história que me contaram anos atrás sobre um homem que visitou Padre Pio em seus últimos dias de vida. Esse homem estava desesperado, havia perdido tudo, família, trabalho, saúde. Ele chegou ao convento em San Giovanni Rotondo, esperando um milagre instantâneo. Quando finalmente conseguiu falar com Padre Pio, derramou todas as suas angústias, todos os seus pedidos, todas as suas súplicas, e Padre Pio apenas o olhou com aqueles olhos profundos que pareciam enxergar através do tempo, e disse algo que o homem nunca esqueceu. Não peça a Deus que mude suas circunstâncias. Peça a Deus que mude você. Porque quando você mudar, as circunstâncias não terão outra escolha senão se reorganizar ao redor da sua nova frequência. Esse é o verdadeiro poder dos números espirituais. Eles não mudam o mundo externo diretamente. Eles mudam
você. E quando você muda, o mundo responde. É uma lei tão antiga quanto o próprio universo. Energias semelhantes se atraem. Frequências compatíveis ressoam juntas. Se você vibra em medo, escassez e dúvida, vai atrair mais situações que confirmam esses estados. Mas se você começa a vibrar em confiança, abundância e fé, mesmo que no início seja apenas uma vibração frágil e hesitante, o universo começa a conspirar a seu favor. Os 6 números de Padre Pio são como acordes musicais. Cada um tem seu tom próprio, sua frequência única, mas quando tocados juntos, criam uma sinfonia que ressoa em todas as dimensões da existência. O 7 abre os portais da percepção. O 3 dissolve a paralisia. O 12 materializa o invisível. O 40 purifica o que precisa ser deixado para trás. O 99 atrai aquilo que você busca. E o 1 reconecta você com a fonte de tudo. Juntos, esses números formam um mapa espiritual completo, um guia para navegar pelas águas muitas vezes turbulentas da existência humana. Mas lembre-se, conhecimento sem aplicação é apenas informação estéril. Você pode saber de cor todos esses números, pode entender perfeitamente sua simbologia, pode até explicá-los para outras pessoas, mas se não os incorporar, se não permitir que eles penetrem suas camadas mais profundas e modifiquem sua forma de estar no mundo, eles não passarão de conceitos interessantes que você ouviu uma vez e depois esqueceu. A verdadeira transformação exige compromisso. Exige que você apareça todos os dias, mesmo quando não sente vontade, mesmo quando duvida, mesmo quando parece que nada está mudando, porque as mudanças mais profundas sempre acontecem em silêncio, longe dos holofotes da consciência imediata. Padre Pio viveu sua vida inteira como testemunho vivo de que o impossível é apenas uma palavra que usamos para descrever aquilo que ainda não compreendemos. Ele sangrava de feridas que a medicina não conseguia explicar. Bilocava, aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo. Lia os corações das pessoas sem que elas dissessem uma única palavra. E tudo isso não para provar algo, mas simplesmente porque havia dissolvido completamente a barreira entre o humano e o divino. Ele vivia simultaneamente em ambas as dimensões. E os números que ele deixou são convites para que você também comece a dissolver essas barreiras, não para se tornar um santo, não para realizar milagres espetaculares, mas simplesmente para viver a plenitude daquilo que você realmente é. Cada pessoa que cruza com esses 6 números reage de forma diferente. Algumas sentem um arrepio imediato, como se algo dentro delas reconhecesse uma verdade antiga. Outras sentem uma resistência inicial, uma desconfiança compreensível diante de algo que desafia a lógica racional. E há aquelas que simplesmente sentem paz, uma quietude inexplicável, como se finalmente tivessem encontrado algo que estavam buscando sem saber. Não importa qual seja a sua reação. O que importa é que você permita que esses números trabalhem em você no tempo deles. Não force nada. Não crie expectativas rígidas. Apenas mantenha-se aberto, receptivo, atento aos sinais sutis que começarão a aparecer. E falando em sinais, você provavelmente vai começar a notar esses números aparecendo na sua vida de formas inesperadas. No relógio quando você olha sem querer. Em placas de carro. Em números de telefone. Em documentos aleatórios. Quando isso acontecer, não descarte como coincidência. Coincidências são apenas sinais que ainda não aprendemos a decifrar. Preste atenção no contexto. O que você estava pensando no momento em que o número apareceu? Que pergunta estava fazendo internamente? Que decisão estava ponderando? Os números sempre aparecem como respostas, mas só podemos reconhecer as respostas quando estamos fazendo as perguntas certas. Padre Pio dizia que o universo está constantemente conversando conosco, mas nós perdemos a capacidade de ouvir. Nos acostumamos tanto com o barulho externo, com a pressa, com a ansiedade, que deixamos de perceber a linguagem sutil através da qual a realidade se comunica. Os números são parte dessa linguagem.
Eles são como palavras escritas numa língua esquecida, mas que a alma ainda reconhece mesmo quando a mente não consegue traduzir. Então, ao invés de buscar entender racionalmente como esses números funcionam, experimente senti-los. Escolha um dos 6, aquele que mais tocou você enquanto ouvia esse vídeo. Feche os olhos por alguns instantes e apenas permita que a energia desse número preencha seu corpo. Não force visualizações elaboradas. Não crie rituais complicados. Apenas respire e sinta. Porque no final das contas, toda transformação espiritual verdadeira acontece nesse espaço simples e silencioso, onde você finalmente para de tentar controlar tudo e se permite apenas ser. Se você chegou até aqui, se ouviu cada palavra deste vídeo com atenção e presença, isso já é um sinal de que algo em você está pronto para uma mudança. Pronto para deixar para trás velhos padrões que já não servem mais. Pronto para abrir mão de crenças limitantes que foram herdadas e nunca questionadas. Pronto para finalmente assumir o lugar que sempre foi seu, o lugar de co-criador consciente da própria realidade. E se esse conteúdo ressoou com você de alguma forma, considere se inscrever neste canal. Não por obrigação, não por algoritmo, mas porque quando nos conectamos em frequências semelhantes, criamos uma rede energética que beneficia a todos. E se puder, deixe um comentário contando qual dos 6 números de Padre Pio tocou mais fundo no seu coração. Adoraria saber o que você está sentindo neste momento, porque essa troca, essa conversa silenciosa entre almas que buscam algo maior, é o que realmente importa. Até o próximo vídeo, e que os 6 números espirituais de Padre Pio iluminem seu caminho.